E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta. É o seguinte, mais uma semana começando e pancada nos estudos, né? Muita fé, força, foco nos estudos é o principal. Você que está aí na sua casa, você que está andando, mais ligado na aula, seja o que você está fazendo, seja bem-vindo. Você está comigo, Marcelo Galvão, e essa aula é de história, que hoje a gente vai falar sobre teocentrismo e antropocentrismo. Antropocentrismo, que palavrão isso aí. Mas vou explicar direitinho. Nas aulas anteriores eu já dei uma pincelada sobre isso aí, mas hoje eu vou não lembra? Lembra não? Vou dar uma pausa nessa aula aqui e retorno para a aula. Creio que 2 aulas anteriores, tá bom? Dá uma olhada e aí você vai ter uma noção do que é antropocentrismo, tá? Mas se já viu, tranquilo, segue em frente. Não esquece de dar um like na aula, tá? Não esquece disso aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não ficar fora de nenhuma novidade que está rolando no mundo WhatsApp. Então vamos lá. Primeiro ponto, seguinte, o que é teocentrismo? Pessoal, pensa comigo aqui. Lá na Idade Média, vamos lá, tudo começa lá, né? Na verdade, essa visão teocêntrica, ela vem desde os povos antigos, tá? Mas na Idade Média ela tomou-se um contexto totalmente diferenciado, porque tudo girava em torno do Criador, né? Deus, né? Então no teocentrismo, Deus é o centro das coisas. Vamos lá, tá? Teocentrismo é o que? Deus é o centro das coisas. Deus, Deus, né? Deus é o centro de tudo. Deus é o centro, tá? Deus é que vai reger todos os momentos que os indivíduos vão estar ligados. Todos eles, não importa qual seja. Diferente, é interessante dizer, porque desde os povos antigos, no Egito Antigo, o próprio Deus era o faraó, né? Para você ter uma ideia, né? O faraó era a encarnação do próprio Amon, né? O Deus, Sol, a encarnação daquele Deus na Terra. Então, o faraó era o centro de tudo. Tanto que uma pirâmide era sua vontade, era uma expressão máxima da sua vontade. Para que servia a pirâmide? Lembra disso aí lá nas aulas do ano passado? Para que servia? Somente para guardar o corpo do faraó quando ele morresse. Para você ver a importância do indivíduo aí. Outra questão interessante é o seguinte: já na Idade Média, o teocentrismo, Deus ele passou a ser o centro de todas as coisas. E é claro, quando eu falo que Deus é o centro, significa que a própria igreja determinava o tempo, o que fazer, como fazer, onde fazer. A igreja que mandava fazer isso aí. Pegaram o esquema? Deixa eu colocar aqui para ti o seguinte: quando eu falo que Deus é o centro, significa que todas as atividades, aqui para ficar bem mais fácil, significa que todas as atividades, todas, sem exceção, tá? Todas as atividades, todas as atividades eram regidas pela igreja, que é a igreja católica, né? Pela igreja. Mais precisamente, qual era o símbolo? Aí tudo é aquela questão da simbologia, lembra? Eu disse, olha, a simbologia, quando a gente fala de Revolução Francesa, qual era o símbolo da opressão do absolutismo francês? Né? Era a Bastilha, ok? Então, qual era o símbolo dos nazistas? A suástica, né? É o símbolo das conquistas do Império Romano, aquela águia aberta, bonita, que eu acho muito massa. Né? Pessoal, então vamos lá. O esquema é: se eu falo que elas eram regidas pela igreja, tem um símbolo. E o símbolo dessa regência aqui, ó, era nada mais nada menos, coloca de outra cor.
o sino da igreja, ó, o sino da igreja, né? Todas as atividades das pessoas, dos indivíduos, eles eram regidas pelo sino da igreja, ó. Quando você é coroinha, isso na igreja católica, você tem um hábito de tocar o sino da igreja, né? Quando eu fui coroinha, eu tocava o sino da igreja, ok? Que lá na missa ia começar, aí você ia lá, tocava o sino da igreja. Durante a missa, tem um momento que você toca o sino da igreja, você toca o sino, né? Então, é na comunhão, né? Então, é esse o detalhe, né? Então, o sino da igreja era esse símbolo. O símbolo de quê? O símbolo de que as atividades, o acordar, o deitar, né? O chamar as atividades religiosas, tudo era regido por esse sino da igreja. Então, ele era o símbolo, né? Tanto que, pessoal, os primeiros relógios, para você ter uma ideia, eles eram onde? Na torre da igreja. Olha aí, ó, um detalhe interessante, né? Mas o relógio era o quê? Quando estava já na parte da transição para a Idade Moderna. Um detalhe interessante aqui é porque o relógio ele fica na torre da igreja. E a princípio o relógio, então para você ter uma ideia como era essa questão, né? O relógio ele só marcava as horas, tá? Então a cada hora ele tocava o sino, tom, e era um sino, o som era de um sino. Tanto que Glock, clock é relógio em inglês, né? Glock em alemão significa o sino, né? Mas faz referência a quê? A relógio, né? Então o relógio ele trazia ainda essa conotação de sino da igreja, as badaladas do sino. Então quando o relógio é inventado, criado por volta do século XIV, qual é a intenção aqui? A intenção era fazer com que essa divisão do tempo teocêntrico, o tempo religioso, ele se separasse do tempo mundano. Ou seja, né, não era mais a igreja que ia reger o que ia fazer e o horário que ia fazer, não, mas o tempo. Por quê? Os burgueses precisavam de algo mais acelerado, tá? De algo que controlasse o seu levantar, e não somente as questões das badaladas da igreja. Por isso que quando a gente fala de teocentrismo, que Deus é o centro, que a igreja é o centro e as suas simbologias de imposição, né? O teocentrismo ele era contra esse avanço da burguesia. Mas outro ponto, pessoal, o teocentrismo, embora a gente pense assim, então era algo ruim, não. Pega essa observação comigo, tá? Anota essa observação aí, tá? Para você ver como não eram as coisas ruins, assim, olha só que eu estou. Anote certo. As primeiras universidades, né? As primeiras universidades, já falo de antropocentrismo, né? As primeiras universidades surgiram dentro, olha aí, dentro das igrejas, olha aí, viu aí? Vou até circular aqui, ó, no versículo do pensamento aí para você, né? Anote isso aí, tá bem? As primeiras universidades surgiram dentro da igreja. Detalhe para ti é o seguinte, ó, vou colocar até um pontinho aqui, ó. Na Europa, a primeira universidade foi a Universidade de Bolonha, na Itália, viu? Tá? Na Europa, só a título de exemplo, tá? Na Europa, a primeira universidade foi a de Bolonha. Tá. Bacana, olha aí. Viram aí como há essa questão, a igreja, as escolas, elas vão surgir dentro da igreja. Um detalhe interessante aí para nós é que as escolas, o ensino vai ser dentro da igreja. No Brasil colonial, para você pensar, quem ficava responsável pelo ensino dos filhos da elite, né? Claro,
eram os religiosos, as igrejas, os padres. Eles eram os responsáveis pelo ensino, certo? Então você vai pegar esse esquema aí, certinho. As primeiras universidades, elas surgem onde? Aí vem aquela questão do humanismo que nós falamos nas aulas anteriores, né? Essas releituras dos clássicos, né? Professor, por que você está falando disso? E o antropocentrismo? Vamos lá. Seguinte, aqui o pontinho, antropocentrismo. Antropocentrismo, o que é isso? O homem passa a ser o centro. É isso aí, antropo, né? O homem passa a ser o centro. O homem, você vai pensar que é o homem passa a ser o centro. É isso aí, meu amigo, tá? Isso aí, minha amiga. O homem passa a ser o centro. Quando eu falo homem e mulher, né? Ele passa a controlar o seu próprio tempo. O relógio, lembra do relógio que sai lá do campanário da igreja, da torre da igreja, para a torre municipal, né? Olha aí, ou seja, para o centro da cidade, passa para a Câmara, né? Para a torre da Câmara, né? Ok? Então, esse antropocentrismo, o homem, essa diferenciação, o homem passa a ser o centro de tudo. É como outra teoria criada por Nicolau Copérnico, claro que ele foi condenado por isso, tá? Quando Nicolau Copérnico ele cria uma outra teoria. Que teoria é essa? Seguinte, pensa aqui, que teoria seria essa? Vamos lá, pessoal. Seguinte, ainda no século XVI a gente vai ter algumas teorias, né? E faz referência também a isso aqui, porque você vai ter chamadas, tá aqui, chamado, você vai anotar essa observaçãozinha, OBS 2, você vai anotar essa aí, ok? Essa OBS 2 aqui, ó. A teoria, você vai ter duas teorias, a teoria geocêntrica e você vai ter a teoria tá? Não, você vai ter duas teorias aí e toma nota comigo. A teoria geocêntrica é uma teoria que perdurou durante a Idade Média, principalmente, né? Onde dizia que a Terra era o centro do universo. Anote isso aí. Na teoria geocêntrica, a Terra é o centro do universo. Essa é uma visão medieval. Beleza? Tranquilo? Já na teoria heliocêntrica, hélio, Sol, fogo, como você repara, o Sol passa a ser o quê? O centro de cêntrica, o centro do universo. Ele foi condenado por isso. Galileu Galilei disse: olha, ele está certo. Mas Galileu Galilei teve que voltar atrás e dizer: não, eu me enganei, igreja, eu não quero ser um fogueiro, né? Mas mesmo assim ele foi condenado ao exílio, né? Ao exílio, assim, quando eu falo que ele foi condenado o quê? A não mais comentar suas teorias, né? Então, essas duas teorias aqui, teoria que tem uma ligação com a Idade Média, com a teoria, com o teocentrismo, a teoria heliocêntrica, mais moderna, que faz parte do nosso cotidiano, né? O Sol, a gente sabe, o Sol é o centro do universo, né? Tanto que a NASA, ainda esse mês, conseguiu tirar fotos bem mais precisas das explosões, né, que ocorrem dentro do Sol, né? Com as suas tecnologias, tá? A teoria heliocêntrica, então, está mais ligada ao que é o antropocentrismo, essa modernidade, ou seja, o Sol é o que? O centro do universo. Beleza? Tá? Pegou o esquema certinho? Diferenciou as diferenças, lembra, elas são o que? Teorias distintas, mas uma teoria está ligada à outra.
tá bom? A gente se vê nas próximas aulas. Um forte abraço, uma ótima semana, tá? Não esquece de dar o like na aula. Tchau, tchau. Fui!